Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí. Quero compartilhar um texto com vocês. Na verdade, nós vamos ler 4 textos que a princípio não tem nada a ver um com o outro. E vocês vão ver que realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem. Pode ficar sossegado que tem sim. Primeiro que a gente vai ler Segunda Reis 9. Vai abrindo aí, Segunda Reis 9. Depois dos últimos acontecimentos aqui que teve na casa, e tanto no outside, quem estava aqui domingo viu. Foi domingo, né? Foi sexta, foi domingo. Eu tô meio fora ainda, mas amém. Vamos que vamos. Domingo de manhã a gente fez um negócio muito complicado. Quem estava aqui viu que eu e a Geisa acabamos entregando o nosso precioso. Amor, nosso precioso. My precious. Meu precioso. My precious. Meu Deus, hein? Que eu não falei em mandarim ainda, senão vocês vão ficar... Hoje não. É só no outside, só que eu falo 7 línguas. O que eu tava falando? Do outside. Para aí que nós estamos entrando no ritmo. Vamos que vamos. Domingo de manhã, já tinha um tempo já que Deus estava falando com a gente, né? E a gente estava meio que com cera no ouvido, e aí a gente acabou entendendo durante essa semana passada, e domingo a gente fez só resumir para vocês entenderem o que aconteceu, quem não veio domingo de manhã. Para quem não sabe, eu e a Geisa éramos líderes do Outside, e Deus nos deu uma ordem para que entregássemos este ministério na mão do Dani e da Camila, que testemunham. Então, a partir de domingo passado, os líderes oficiais do Outside, Daniel e Camilites, certo? Então, você não veio, então é oficial, certo? Daniel e Camila, oficialmente líderes do Outside. Para mim foi terrivelmente difícil. Tanto é que a Geisa, depois que falou, ela virou e falou: você quer falar alguma coisa? Eu não tinha nem condições de falar. Na terça-feira que eles foram lá em casa conversar, já foi difícil. Eu me segurei. Porque vocês sabem que eu choro rápido. E aí terça me segurei, aí no sábado teve o encontro Pink Blue. E aí eu fui falar, mas também falei só zoando, né? Contando piadinha para não precisar chorar. Só que aí chegou no domingo, não teve como. Mas enfim, porque quando a gente começou a casa, há 3 anos, eu vim muito decidido do que eu ia fazer. E eu falei: não vou cuidar de jovens e adolescentes. Me peça qualquer coisa. Até a atalaia para olhar o carro eu vou ser. Mas não me peça para cuidar de jovens e adolescentes, porque eu não quero cuidar de jovens e adolescentes. Não quero, eu desisto, eu não quero. Resumindo, fui. Porque era algo que eu precisava fazer. E quando a gente orou, não abrindo mão, mas passando o cajado, ou passando a capa, ou passando sei lá o que vocês acham, o que vocês preferem, para mim foi muito difícil. Mas para tudo Deus tem um propósito. Isso foi uma das coisas que aconteceu nesses últimos dias, fora a palavra que nós tivemos na terça-feira, que bagunçou mais ainda. E aí, quando eu fui separar a palavra para compartilhar com vocês hoje,
veio muito forte ontem na fogueira a confirmação do que eu precisava falar. Ontem foi o Zé que levou a palavra na fogueira. E na verdade o que ele falou não tem nada a ver com a minha palavra, mas ele ia falando, ia vindo todas o que eu precisava falar, porque era aquilo que estava sendo tratado em mim. E como eu gosto de dar título das minhas mensagens, não diferente a esta, o tema da ministração de hoje é deixando nossa marca. E a gente vai ler 3 textos que você vai ver que, de novo, a princípio não tem nada a ver com o outro. Não é aquele texto que você liga em um, que liga no outro, que liga no outro. Você vai ver que não tem nada a ver. Primeiro, 2 Reis. Vai lá, 2 Reis 9. Essa é uma história que é a mais doida de todas. É a história de Jeú. Quem conhece a história do Jeú sabe. Quem já ouviu o pastor Jeff falando sobre Jeú é melhor ainda. Porque ele narra de um jeito que você parece que está assistindo um filme. Eu nunca vi ninguém ministrando sobre Jeú mais da hora que o pastor Jeff. Você é louco. Se eu já gostava, essa daí é sensacional. E nós vamos falar de quem? Não. Também não. Sim, nós vamos falar hoje dos eunucos. Tudo a ver, né? Mas vamos lá. 2 Reis 9, 30 a 33. Nove, 30, 31, 32 e 33. Pode ler? Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Ao entrar, Jeú pelo portão do palácio disse ela, teve paz Zinri, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse, lançai-a daí abaixo. E eles lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede, os cavalos, e Jeú a atropelou. Bonita essa história, né? Se você gostou, você tem que ler a história inteira dele. Que ele é... Jeú era demais. Para quem não entendeu, eu vou dar uma resumida. Jeú chegou, entrou lá nos portões. Na verdade, ele estava vindo no caminho, né? E por 3 vezes o rei mandou um mensageiro lá perguntando, você está vindo em paz? Você está vindo em paz o quê? O que você tem a ver com a paz? Sai da minha frente. E foi, com sangue nos olhos. Aí a Jezabel, sabendo que ele estava vindo, quem conhece a Jezabel sabe a característica dela, né? Então o que ela fez? Se pintou, se maquiou, pensando ela, na hora que Jeú me vê, amigão, ele vai se apaixonar na hora. E ficou sentadinha na janela. E aí ela aceitou na janela, achando que Jeú ia dar um boi para ela. Chegando lá, ele olhou para cima e perguntou, alguém aí está comigo? Quem que está comigo? Aí os eunucos responderam lá, tamo junto. Ele falou, então arremessa ela daí de cima. Imagina. Eles nem pensaram 2 vezes. Empurraram. Imagina. Não contente, ele passou com os carros e os cavalos em cima dela. Mas eu não quero falar de Jeú. Eu quero falar dos eunucos. Depois dessa passagem, os eunucos aparecem só mais uma vez. Que é no versículo seguinte. Que Jeú fala assim. Aí Jeú entrou no vou usar o termo castelo. Vamos dizer assim que vai ficar mais... Ele entrou lá no palácio, no castelo, comeu, porque ele devia estar com fome, e falou assim, agora vocês vão lá fora, pega o corpo dela e enterra, porque ela era filha de um rei, ela merece um sepultamento digno, né? mesmo que esteja esmagada, vamos enterrar. Só que chegou lá, os cachorros já tinham comido ela.
É. Depois vocês lêem. Outsiders, que é bom esse texto, é bom. Tá na Bíblia, tudo isso. Super emocionante. Só que eu quero... Aí depois acabou a história de eunuco. Fim. Entendeu? O foco aqui são os eunucos. Não é a Jezabel que salpicou de sangue o carro e os cavalos. Não é ela que ficou partida e depois foi comida por cachorros. Não é Jeú que mandou empurrar. Foram os eunucos. Certo? Tiveram uma participação especial na história, não tiveram? Teve uma participação pontual ou não? Ponto. Próximo texto. Vamos ler aí. Lucas 7. Quem conhece a história do centurião? Ninguém? Vou ter que contar de novo? Então vai lá que vai. 7:1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando estes a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno do que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa do centurião, enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e meu servo será curado. Ponto. Tem uma coisa a ver? Centurião com eunuco? Nada, né? Então guarda aí. Eunuco, centurião. Certo? Próximo. Atos 9. Só para você entender, depois dessa passagem, o centurião também não apareceu mais na história, tá? Foi só esse lance, recebeu a cura, aí Jesus falou assim, ó, nem toda os judeus eu encontrei tamanha fé igual desse rapaz aqui e tal, não sei o quê. Aproveitou para dar um sermão, né? Atos o quê que eu falei? Outra história muito conhecida. A partir do 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à sua casa, vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu que entrara um homem chamado Ananias, impôs-lhe a mão para que recuperasse a sua vista. Ponto. O que tem a ver eunuco, centurião e Ananias? Boa pergunta. Pronto, era só isso, obrigado. Era pra vocês ficarem pensando. Tá brincando. Imagina eu no culto da fogueira ontem, o Zé Carlos falando com aquele povo, com os meninos, sobre a Arca de Noé, e me vindo essas três figuras na minha mente. E eu ouvindo assim no meu coração, é disso que você vai compartilhar amanhã. Falei, que legal. Se o senhor me explicar que tem uma coisa a ver com outra, né? E depois desse fato também, Ananias fez o que tinha que fazer e Paulo continuou a história. Ananias voltou para a casa dele. Os três estavam no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Foram desafiados, ouviram e fizeram.
Não deixaram a oportunidade passar. Depois que eu cheguei em casa e fui ler o texto, os textos, eu entendi. Porque quando a gente lê as histórias, normalmente a gente fixa sempre o nosso entendimento, a nossa visão, a nossa história, o nosso coração nas pessoas que continuaram e fizeram e tomaram destaque e foram grandes e tiveram nomes e fizeram e aconteceram. Só que se a gente olhar para esses três, eles entraram na história uma vez, fizeram um negócio, sumiram, mas mudaram a trajetória de uma história de uma outra pessoa completamente. Para quem não sabe, Jezabel estava destruindo o povo. E ninguém tinha coragem ou moral para tirar ela. Então Deus levantou Jeú. Só que Jeú precisava de ajuda. E encontrou em 3 eunucos a ajuda que ele precisava. Só que todo mundo continua contando a história de Jeú. E Jeú ficou fixado na história. Existia um servo que estava morrendo. Mas o patrão dele viu que ele precisava de um milagre. E foi atrás de Jesus. Então, através dele e da palavra de Jesus, aquele servo foi curado. E ninguém mais fala dele. Todo mundo conta a história do centurião, né? Que ele teve coragem, que ele foi um homem de fé, mais fé do que os próprios judeus. Mas ele mudou a história da vida daquele servo. E Ananias, que aparece do nada, some do nada, e todo mundo só fala de Paulo e de tudo que Paulo fez. Mas eu creio que Ananias teve um papel fundamental no processo de Paulo. E você? Está mudando a vida de quem? Você está no lugar certo? Fazendo a coisa certa? Está na hora certa? Ouvindo a coisa certa? E fazendo o que é certo? Ou você só vai fazer se for algo grande que dá nome, que dá destaque? Você está disposto a mudar a vida de uma pessoa e sumir? Ou você quer ser usado para mudar a vida de uma pessoa? Ou você quer que as pessoas sejam usadas para abençoar você e você continuar no destaque? O que você quer? Qual marca que você está deixando? As pessoas olham para você e veem o que em você? Você está mudando a história de quem? Não precisa ir muito longe, não. Você está mudando a história da sua família? Os da sua casa, você está marcando a vida deles? Você está marcando a vida dos seus amigos? Do seu trabalho, sei lá de onde você anda? E aqui na casa, você tem marcado a vida de alguém? Quando eu vejo esses três aqui, essas três situações, essas três cenas, eu penso que muitas oportunidades eu deixei passar. Muitas. Muitas. E eu comecei falando de algo. Eu comecei falando do outside. Porque nós fizemos isso, porque nós entendemos, eu e a Geisa,
que mesmo para você pode ser loucura. Não tem problema. Mas nós sabemos o que nós devemos fazer e o que nós estávamos fazendo. Por mais que o ministério seja um ministério visível, tenha sido um ministério totalmente crescente, porque há 3 anos a gente começou com 3. E agora a gente passa o cajado com a média de uns 25. É isso, né? Mais ou menos. Só que nós estávamos no lugar errado. É possível isso? É, lógico que é. É até difícil de explicar. Mas no momento que Deus nos chama para levantar pessoas, para trabalhar, e a gente identifica isso nelas e não sai para que essas pessoas trabalhem, nós não estamos no lugar certo. Nós estávamos no lugar certo até um certo tempo. Depois não mais. Quando foi que a gente fez oração com eles? Não, aquele dia que a gente orou com os... Nós fizemos uma oração em dezembro. E nós só concluímos a nossa oração, falamos amém, tipo que assim seja, domingo. Sabe o que são 7 meses amarrando a vida de uma pessoa? Ou de várias pessoas, ou amarrando um ministério? Eu reconheço isso. É difícil. Então, quando eu olho essas 3 cenas, eu me pergunto: onde eu estou e o que eu estou fazendo? Eu comecei perguntando para vocês, porque vocês precisam saber isso também. Não me encontrei ainda. Não, me encontrei já, né? Vocês vão entender, mas enfim. Eu sei o que eu preciso fazer. Não 100%, mas eu estou fazendo. Estou disponível. Não vou sair da igreja, não vou mudar de país, nada disso, mas eu estou disponível para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E eu e a Geisa temos conversado muito sobre isso. Ainda não entendemos muitas coisas, tem muita dúvida na cabeça. Mas eu fui chamado. Eu fui levantado. Para estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Para mudar a vida de alguma pessoa. E eu não posso permitir mais que eu segure nada na vida das pessoas. E ontem o Mauro fez uma oração muito forte na Casa dos Valentes, que bagunçou mais ainda comigo. Pode repetir a parte dessa oração, não? Pode? Ele falou assim, no meio da oração dele, ele falou assim: que se ele estivesse no lugar errado, atrasando a recuperação daqueles meninos, que Deus tirasse ele de lá. Você tem coragem de fazer isso? Eu não falei amém, eu falei misericórdia, porque é pesado. Você teria coragem? Você que tem ministério, você que, sei lá, que sonha em ter um. Senhor, se eu estiver atrapalhando o crescimento da casa, me tira de lá e me leva para outro lugar. Senhor, se eu estiver atrapalhando o louvor, me tira. Se eu estiver atrapalhando, sei lá, me tira. Pesado, não é?
Abre 2 Reis de novo. Nove. Segunda Reis 9 de novo. A partir do 21. Disse Jorão: aparelha-me o carro. E aparelharam. Saiu Jorão, rei de Israel, com Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, para irem ao encontro de Jeú. E o encontraram no campo de Nabode. Você lembra dessa história, né? De Nabode, né? A vinha do Nabode. Ele estava lá. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Respondeu ele: que paz? Enquanto as prostituições da sua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão deu a volta e fugiu, gritando: Acasias, a traição, Acasias. Mas Jeú, entestando o seu arco com toda a sua força, feriu Jorão entre as espáduas, e a flecha lhe saiu pelo seu coração, e ele caiu em seu próprio carro. O que isso tem a ver? Aquele que está em um ambiente, foi colocado lá por qualquer motivo que seja, e este não faz o papel que precisa ser feito, morre. Então não adianta você ficar sentado dizendo: então, para não errar, eu vou ficar parado sem fazer nada. Porque morre. Então não adianta você olhar e dizer: ainda bem que eu não faço nada mesmo. Ainda bem que eu não tenho ministério. Ainda bem que eu não faço isso, não faço aquilo. Se você não está cumprindo o seu propósito, se você não está cumprindo aquilo que Deus mandou você fazer, só tem um destino para você. Pesado? Muito. Que marca que você tem deixado? Qual é a marca que você tem deixado? Quem você tem marcado? O Zé Carlos ontem falou que dentro da arca era terrível. Não foi um lugar bom de estar. 40 dias trancado dentro de uma arca sem janela, sem luz, sem leme, sem vela, totalmente à deriva de largado no meio do nada, com aquele monte de animal sendo jogado de um lado e para o outro, fazendo as suas necessidades de um lado e para o outro, e você não tem uma janelinha para respirar. Tava bom lá dentro? Não, né? Aí ele fez uma palavra crucial, uma pergunta: e quem quer ficar do lado de fora dela? Porque quem ficou do lado de fora, aconteceu o quê? Então imagina, eu ouvindo essa história, com essas 3 cenas na minha cabeça, eu já no meio de uma
de uma transição. Sim, minha cabeça tá a milhão. Tá mesmo. Porque a marca que eu quero deixar na vida das pessoas são marcas positivas. Mesmo que eu desapareça daqui a um tempo, eu não ligo. Não ligo mesmo. Só ter a certeza que eu marquei a vida de alguém e que a vida desse alguém mudou, para mim já é o suficiente. A Geisa uma vez teve um sonho e ela compartilhou que ela estava numa estrada e ela tinha uma estrada bem assim, reta, comprida. E do lado nessa estrada tinha muito holofote, uns outdoors bem bonitos assim. E quando ela pensava em olhar, o Espírito Santo falava para ela: não olha. E quando ela pensava em olhar, não olha. Porque no dia que você olhar, é morte. E quando ela contou isso aí, eu tomei como uma lição. E nesses últimos dias, nessas últimas semanas, tem mexido bastante. Quem eu era, ou quem eu pensava que era, ou pensava o que ia fazer, e agora algumas coisas mudaram, estão mudando. Mas eu tô aí firme e forte. Desanimar nunca. Se eu vou ter um ministério grande, tô nem ligando pra isso. Se eu vou ser famoso, muito menos. Se eu marquei a vida de uma pessoa, e se a vida dessa pessoa mudou, pra mim já tá ótimo. E você? Quer ser famoso ou quer mudar a vida de alguém? Você quer salvar uma vida ou você quer sair na caixa dos sucrilhos? Nem tem mais isso, né? Enfim, não sei onde eu tirei essa piada, mas enfim. Deixa quieto. Mas vocês entenderam, né? Vocês nunca mais vão esquecer, né? E aí? O que vocês vão falar? Quer ser famoso? Quer ser conhecido? Quer que o seu nome esteja na boca de todo mundo? Ou você quer mudar uma vida? Ou 1000 vidas, sei lá. Deus sabe o ministério que dá para cada um. Vai ficar esperando as coisas acontecerem e passar? Ou vai tomar uma atitude? Você vai deixar Jezabel dominar tudo e acabar com tudo? Ou você vai ser igual o eunuco? Vai tomar uma atitude e vai se mexer para fazer alguma coisa? Você vai ver as pessoas morrendo e não fazer nada? Ou você vai interceder por elas e levá-las até Jesus? Ou Jesus até elas? Como aquele centurião fez. Você vai ficar na sua casinha quentinha? No seu sofazinho quentinho? Ou você vai sair do seu lugar de comunidade e vai para outro lugar, como Ananias fez? E vai marcar a vida de uma pessoa e a vida dessa pessoa vai mudar. A escolha é sua. Não sou melhor que ninguém. Mas eu tenho feito algumas escolhas. E o meu desejo é que vocês entendam essa palavra e façam as suas escolhas também. Escolhas corretas. E não fique esperando o tempo passar ou
Ah, porque um dia eu tive uma palavra que eu ia ser líder de uma comunidade de 30 mil pessoas. Esquece isso aí, amigão. Tem uma pessoa do seu lado que está morrendo. E ela precisa de você. Esteja disposto para que o Espírito Santo use a sua vida e te leve onde Ele precisar levar e fazer o que Ele precisar fazer. Não desenhe, não rascunhe o seu destino e queira que o Espírito Santo se encaixe nele. Não tenha planos. Tenha o Espírito Santo. Entenderam? Não tenha planos. Tenha o Espírito Santo. Feche seus olhos. Eu queria te desafiar agora, abrir sua boca, abrir o seu coração. Se você entendeu essa palavra, que você comece a falar com Ele. Começasse a se apresentar diante do Espírito Santo. Se apresente diante do Pai. Esteja disponível a Ele. Você não precisa saber como fazer. Você só precisa saber que precisa fazer e esteja disponível para fazer. Não seja uma pessoa morna. Não seja uma pessoa irrelevante. Não seja uma pessoa neutra. Não seja uma pessoa apática. Não seja uma pessoa conformada. Eu não estou te ouvindo. Se você quer realmente ser usado, se você quer realmente marcar uma vida, marcar uma história, se você quer realmente ser usado, levante a sua voz e fale isso. Agora não é hora de orar em pensamentos. Agora é hora de uma posição. Quem está disposto? Quem quer pagar o preço? Quem quer pagar o preço de ser um desconhecido? Pessoas estão morrendo, pessoas estão perdidas, pessoas estão cegas. Nós não podemos olhar tudo isso e ficar apáticos a isso. Não podemos olhar e não fazer nada. Se você entendeu e se sentiu desafiado, eu queria que você se colocasse de pé. Se você quer mudança na sua vida, fique de pé. Se você acha que tem algo a mais, fique de pé. Se você quer fazer mais, você vai ficar de pé. Se você quer ir além, você vai ficar de pé. Se você acha que está pouco o que você está fazendo e você quer mais e mais e mais e mais Espírito Santo, mais da presença dele, você vai ficar de pé. E você vai continuar orando. Não feche a sua boca. Eu não vou orar por você. O posicionamento é seu, não é meu. Eu tenho me posicionado, eu sei o que eu preciso fazer. Eu tenho os meus desafios.
Eu não posso orar por você. Espírito Santo de Deus. Jesus. Vamos, ore e se posicione. É um tempo de ir além. É o tempo de sair do comodismo. É o tempo de dar um passo à frente. Vamos, entregue a sua vida a Ele. Entregue a condução dos seus dias a Ele. Não adianta você orar aqui e amanhã já planejar tudo. Tu que estás além do que eu possa imaginar. Tu que estás além do que eu possa imaginar. Tu que estás além das minhas vontades, do meu querer. Leva-me além. Aonde tu estás? Aonde tu estás? Tu que estás além do que eu possa imaginar. Tu que estás além do que eu possa imaginar. Tu que estás além das minhas vontades e do meu querer. Leva-me além. Aonde tu estás? Aonde tu estás? Leva-me além. Aonde tu estás? Aonde tu estás? Cante isso. Tu que estás além do que eu possa imaginar. Tu que estás além. Tu que estás além do que eu possa imaginar. Tu que estás além das minhas vontades e do meu querer. Leva-me além. Aonde tu estás? Aonde tu estás? Leva-me além.
estás, aonde tu estás, leva-me além. Oh, aonde tu estás, aonde tu estás, leva-me além. Oh, aonde tu estás, aonde tu estás, leva-me além. Oh, Espírito Santo de Deus, nós nos entregamos ao Teu vento. Nós nos entregamos. Pai, nós nos entregamos nas Tuas mãos. Cumpre em nós a Tua vontade. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para que a gente veja, ouça e entenda aonde o Senhor está nos levando, aonde o Senhor quer que nós alcancemos. Não queremos, Senhor, colocar limites. Não colocaremos limites no Teu mover, não colocaremos limite no Teu querer. Estamos disponíveis. Nos use e nos faça o que for necessário. Nossa vida é Tua, este lugar é Seu, Senhor. Tudo que nós fazemos, tudo que nós planejamos é Teu. Mude tudo aquilo que for necessário. Mas nos permita, Senhor, nos permita alcançar as pessoas que precisam. Nos permita, Senhor, manifestar o Teu amor e a Tua bondade. Nos permita, Senhor, viver o sobrenatural, viver aquilo que ainda não vimos, experimentar aquilo que ainda não experimentamos, ver as mudanças, ver as transformações, Senhor. O desejo do nosso coração, Senhor, é marcar vidas, ter uma história diferenciada, Pai. Não para o destaque, mas nós tendo a certeza que nós estamos sendo efetivos, nós estamos sendo pontuais, nós estamos cumprindo o nosso chamado. Nós não somos mais um na multidão. Nós não vamos nos esconder. Então tire o que for preciso, mude o que for preciso, Senhor. Para que o Teu reino seja estabelecido aqui neste lugar. Para que o Teu reino seja estabelecido e levado aonde quer que nós vá. A Ti toda a honra e toda a glória, Pai. A Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Para sempre. Você pode agradecer a Ele. Olha Ele agora agradecendo. Porque Ele é um Deus bom, Ele é Deus misericordioso. Porque nós entendemos agora, Senhor. Porque muitos entenderam agora, Senhor. Por isso nos perdoe, Pai, pelo tempo que nós perdemos. Nos perdoe, Senhor, pelo tempo que nós desperdiçamos. E faça de novo. Nos leve além. Nos leve além. Glória a Deus.